Graça e paz, irmãos. Uma alegria estar aqui com os irmãos, mais uma vez, para a gente poder meditar na palavra do Senhor. Nós estamos caminhando no Evangelho segundo Lucas. E é um privilégio para mim, uma alegria poder estar aqui, meus irmãos. Quem aqui dos homens é pai? Quase, né, João? Bruno? Já é uma vida, concordo com você. Beleza. O meu primeiro filho nasceu, ele está com 10 anos, o meu mais velho. Eu lembro que quando a Vanessa engravidou, a mulher, diferente do homem, quando o nenê está na barriga, é invisível ainda. A mulher, impressionante, ela já é mãe. Ela já tem Temos uma grávida ali também, que eu estou olhando para ela, ela já ama, é diferente. O homem, eu lembro que ela falava assim, põe a mão na barriga aqui, está mexendo. Eu botava ali, eu falei, legal, muito legal. Mas, meus irmãos, a hora que esse nenê nasceu, lá no centro cirúrgico, o pediatra passou um pano nele lá e me deu na mão, a sensação que eu tive é indescritível. Eu sempre ouvia falar assim, as pessoas que já tinham filho me dizer, cara, é só quando você pegar o teu para você saber como é que é. E verdadeiramente, João, você que está esperando o teu nenê, a Isabel, né? A hora que ela chegar e você pegar na mão, é só quando esse dia acontecer e você pegar a tua filha na mão, você vai saber o que eu estou dizendo. O Bruno que está ali, que levantou a mão, que já tem um pai, sabe do que eu estou falando. Você, naquele mesmo fração de segundo, aquele ser que você acabou de conhecer, naquele mesmo exato segundo, a pessoa mais importante do mundo para você. É um amor, é uma alegria indescritível que eu espero que todos os homens aqui possam passar por esse privilégio. Por que eu estou contando essa história? E depois eu fui tendo outros filhos, e com todos eles a sensação se renova. É uma alegria indescritível, que quando vocês tiverem o de vocês vão saber do que eu estou falando. Por que eu comecei contando essa história? Porque a palavra que nós vamos estudar hoje, que é muito conhecida como a parábola do filho pródigo, na verdade, é um texto que descreve a alegria de Deus pelo nascimento ou pelo novo nascimento de um filho. É a alegria que Deus sente como pai ao receber um filho. Basicamente, essa é a história que a parábola do filho, conhecida como a parábola do filho pródigo, conta. A alegria do pai pelo novo nascimento de um homem. É isso que nós vamos ver no texto maravilhoso que nós temos diante de nós. Você que trouxe a sua Bíblia, eu convido você a abrir em Lucas capítulo 15, versículos 11 a 32. Lucas 15, de 11 a 32. Provavelmente, meus irmãos, esse aqui seja o texto mais conhecido da Bíblia, talvez, certamente a parábola mais conhecida de Jesus, certamente, sem medo de errar, o texto mais utilizado na história da igreja em sermões, certamente, porque é um texto muito rico. E eu vou fazer então uma leitura do texto todo, do 11 ao 32, e depois a gente volta meditando. Eu costumo sempre usar a versão ARA, a versão Almeida atualizada. Porém, eu soube que no acampamento vocês ganharam uma Bíblia, né? Versão NVI. Então eu me adaptei a vocês e eu fiz o estudo na NVI, tá bom? Eu vou ler então Lucas 15, de 11 a 32, na versão NVI. A palavra de Deus diz assim: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles.
Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então, chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Vamos orar, meus irmãos? Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, que existe para nos instruir e não apenas isso, para nos dar vida. Nós te pedimos que nesse momento, onde nós nos debruçaremos sobre a tua palavra, que o Senhor mesmo fale conosco pela unção do teu Santo Espírito, e o Senhor fale pela tua palavra a cada coração aqui, de forma individual, de modo que haja hoje salvação. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bonito o texto, né, irmãos? Espiritualmente falando, a humanidade, ela está dividida em dois grupos, e apenas dois. Os homens costumam dividir a humanidade em um monte de divisões. Negros e brancos, ricos e pobres, hétero e homo, e por aí vai. Mas a